करें ओ। Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Meus irmãos, nós estamos testemunhando guerras, massacres, atentados. Como é triste. Meus irmãos, meus amigos, como é triste. E eu tomo a permissão para fazer uma pergunta. Onde se encontra o corpo de Nabucodonosor? Onde se encontra o corpo de Pompeu, o general romano? Onde se encontra o corpo de Tito, também o comandante romano, do imperador romano Vespasiano? E onde se encontra o corpo do imperador Adriano? Pela história, nós conhecemos as civilizações antigas. A civilização babilônica, o Império Romano e seus governantes, os seus reis, os seus imperadores. Onde se encontram aqueles que chegaram ao trono, ao poder, pela conquista de territórios, pela destruição, pela expoliação, pelo roubo? Não resta dúvida que, como os corpos, estes imperadores, estas civilizações passaram. O que nós podemos conhecer destas civilizações, se não, na maioria das vezes, ruínas morais? É claro que nós obtivemos muita contribuição dos romanos, dos gregos, mas quanta tragédia, quantas guerras. Assim como os corpos, também os imperadores, os reis corromperam, perverteram-se. Onde se encontra agora Mussolini? Aquele de bigodinho, onde nesse momento se encontra o espírito de Getúlio Vargas? Meus irmãos, consta no Evangelho de João, no capítulo 3, que certa vez Jesus Cristo disse, abre aspas, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o Messias chegou a nos dar uma dica a respeito da nossa essência. Abre aspas. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Porém, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Fecha aspas. O Espírito sopra onde quer. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se o Espírito ou a alma fosse criada no mesmo tempo em que o corpo foi criado, nós saberíamos de onde ele veio.
conheceríamos o seu começo. Indubitável, pelo menos para mim, não resta dúvida de que a mensagem de Jesus Cristo consagra o princípio da pré-existência da alma e o princípio da pluralidade das existências. Será, meus irmãos, será, meus amigos, que aqueles que conquistaram, aqueles que destruíram, aqueles que escravizaram em cativeiros, não voltam à mesma região como o vento, como almas, como espírito? Será que aquele que colonizou, explorou num passado longínquo, talvez seja hoje um colonizado, um súdito menosprezado, ou, como se usa falar na atualidade, um simples administrado? Assim como o corpo é transitório, os governos também são transitórios. Jesus Cristo, emparedado pelos fariseus, certa vez disse também, abre aspas, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, fecha aspas. Como os reis, os reinados e os corpos são transitórios, confiemos a eles o que é passageiro, o que é transitório. Certamente o tributo é devido a um governo passageiro, ao Estado, não à adoração, muito menos a convicção de que dele emane justiça, segurança e a imortal potestade. Não confiemos ao Estado a convicção de que dele emane justiça, a verdadeira justiça, a segurança e o verdadeiro poder. Somente Deus é imutável. Somente Deus é absoluto, incorruptível. Somente Deus é todo onipotente, todo poderoso. E a nossa alma, nós mesmos devemos nos ajoelhar diante de Deus, não diante do poder terreno. Aqueles governantes, aqueles ditadores, imperadores que alimentaram o desejo de serem adorados como um Deus, todos eles pereceram, todos eles morreram e todos eles fracassaram nesta tentativa de ser considerado pelo povo um Deus. Tentaram se tornar deuses quando não passavam de idiotas acelerados. Um deles mesmo nomeou como cônsul o seu próprio cavalo. É conhecida no direito administrativo a locução "The King can do no wrong". Não sei se expressei bem, mas esta expressão representa dizer, o Estado não erra. O Estado não erra. Imagine que loucura. É a mesma coisa que nós disséssemos, The King, o rei não erra. É a mesma coisa de dizer que tantos imperadores, ditadores não erraram quando eles mataram, espoliaram, roubaram, escravizaram. Como nós somos infantis e como até hoje muitos alimentam o desejo de se mostrar ao povo como um Deus, o infalível, o representante da justiça. Como é triste testemunhar a paixão de muitos por ditadores, carrascos,
homicidas. É claro que nós entendemos, sim, a bajulação àqueles que detêm o poder na terra. Muita vez é a espera por um cargo, uma colocação, um préstimo, uma futilidade efêmera, passageira. Em essência, para nós como espíritos, um benefício imprestável. E a maioria menospreza o absoluto, o vínculo com Deus, nosso Pai, com o eterno, com o Criador imutável. Até hoje, a maioria adora o próprio corpo. A maioria idolatra-se. A maioria tenta se mostrar ilibado e infalível na sociedade. A maioria se adorna de ouro para mostrar que é rico, ostentar uma riqueza passageira, mas, na verdade, a maioria não nota a própria miséria, não percebe as futilidades, não percebe que o corpo é transitório e que o espírito não, é imortal. O corpo, como o estado, é transitório. Só Deus deve ser adorado, não o Estado, muito menos os seus governantes. Até quando teremos de reviver tantas tristes histórias, perambulando pela Terra, pelo universo, sem destino? Um vento sem destino, uma alma sem norte. Neste momento, penso que todos nós devemos dedicar a Deus um olhar diferente, pedindo em favor daqueles que sofrem. Quantos, na atualidade, ainda usam a guerra para se enriquecer? Talvez numa mesma guerra, aquele que usa a arma de um lado ou de outro, ela é adquirida daquele mesmo industrial, daquele mesmo empresário que se enriquece à custa da morte de muitos. Oremos. Peçamos a Deus força para aqueles que se encontram em guerra e, acima de tudo, nos mantenhamos vinculados com Deus, nosso Pai, nosso Criador. Diante de Deus, a nossa prece e o nosso desejo sincero para que nós possamos passar por esse estado de barbárie. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Até breve, meus irmãos e meus amigos. Fiquem com Deus.